Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas, queridos irmãos de outras igrejas também, queridos amigos, queridos colegas, parentes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso encontro Pão das Três, um encontro promovido pela Igreja Batista em Vila das Belezas, com vistas ao crescimento espiritual dos crentes em Cristo Jesus, com vistas ao fortalecimento da fé de nossos queridos irmãos e amigos, com vistas à comunhão fraterna, comunhão em Cristo Jesus. Nós queremos dar o nosso muito boa tarde e o nosso muito bem-vindo. Permaneçam conosco. Façam com que esse vídeo chegue a outras pessoas também, curtindo, compartilhando, se isso lhe for possível. Compartilhe os nossos trabalhos, faça-os chegar aos seus amigos, aos seus parentes, a outras pessoas tantas do seu contato. Nós vamos inicialmente orar ao Senhor pedindo-lhe direção, pedindo-lhe sabedoria e pedindo também que o Espírito Santo nos fale nesta tarde pela palavra que será lida. Em nossas edições, nós estamos trabalhando o livro de Atos dos Apóstolos e chamamos assim uma jornada em Atos. Vamos estudar com bastante calma, com bastante paciência, procurando encher o nosso coração e a nossa mente dessa história do que aconteceu no primeiro século da igreja, o modo de ser e de viver dos crentes em Cristo Jesus, logo nos primórdios da nossa igreja, né? Igreja cristã. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e Pai, agradecemos a bênção de mais um dia, agradecemos, Senhor, o cuidado de sempre, as provisões, agradecemos a vida, a saúde, o perdão, a convicção bíblica da vida eterna que temos em Cristo Jesus. Quantas bênçãos, quantos tesouros, quanta riqueza o Senhor nos tem dado. Agradecemos a possibilidade deste encontro, agradecemos a chegada de tantos queridos irmãos, alguns de outras igrejas, alguns amigos. Nós te louvamos, Pai, agradecido por cada uma das pessoas que frequentam este trabalho promovido por nossa igreja, sobre os quais pedimos as mais ricas bênçãos do Senhor. Oramos, Pai querido, para que haja saúde nos nossos queridos irmãos, em suas famílias, em seus lares, em seus amigos e em suas igrejas. Abençoa-nos também, membros da Igreja Batista em Vila das Belezas. Orienta-nos sempre, Senhor, para trilharmos o teu santo caminho, decidirmos sempre consoante a tua vontade, querido Deus. Abençoa-nos nesta hora, nós te pedimos, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bem, meus irmãos, nós iniciamos uma jornada em Atos dos Apóstolos. É uma jornada longa. E é uma caminhada que precisa ser feita com bastante calma, senão a gente se cansa, né? Somos maratonistas do Evangelho, maratonistas da Bíblia, pesquisadores pacientes. Ouviremos sempre com muita paciência o que a Bíblia nos diz, o que ela nos ensina, sem correria. Hoje estamos no capítulo 2. O capítulo 2 se notabiliza pela descida do Espírito Santo, né? O cumprimento de uma promessa. Então, nós estamos hoje aqui
E o ponto, bom, tem alguns pontos muito altos, né, neste capítulo. A própria descida do Espírito, o discurso de Pedro, as primeiras conversões, né? Temos aqui números que empolgam qualquer evangelista, qualquer missionário, né? Resultados de uma mensagem e de uma série de atitudes antes da mensagem de Pedro. Bem, então nós vamos cantar nesse instante. Eu separei um cântico, uma canção de vencedores por Cristo, que tem como título Enche-me. Então, enche-me, claro, do teu Espírito. Vamos cantar este hino, lembrar este hino muito bonito, que muitos de vocês devem conhecer. Então, quem sabe, né? Quem sabe canta. Espírito, mais que cheio quero estar, eu menor dos teus servos, posso muito transbordar. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Ó, dá-me falar cada dia com salmos, hinos de amor. Ó, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Ó, dá-me viver cada dia com sobriedade e temor, em sujeição uns aos outros, como convém no Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Uma canção muito bonita, aí por volta de 1980, mas continua com a eficiência de sempre, né? Das músicas que fizeram e fazem história,
quantas edificações, quantos momentos de alegria nossos jovens viveram cantando essas músicas. E aqui ainda cantamos para a glória de Deus. Bem, meus irmãos, é hora de abrirmos a palavra no livro histórico do Novo Testamento, Atos, capítulo 2. Eu vou ler até o verso 13, mas, na verdade, hoje, de uma forma muito especial, não vou falar sobre a descida do Espírito Santo, mas vou falar sobre a conduta dos discípulos de Cristo Jesus, uma conduta que preparava o caminho, preparava o terreno para algumas coisas muito interessantes. A descida do Espírito Santo, o enchimento, o batismo no Espírito Santo, seguido de uma série de milagres, como um discurso espetacular de Pedro, o povo ouvindo, depois perguntando, queria saber o que fazer. E Pedro, acertadamente, orienta-os quanto à conversão, ao arrependimento, à fé em Cristo Jesus e ao batismo. Então, vamos lá, à leitura, Atos capítulo 2, de 1 a 13. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Grife este versículo, porque é sobre ele apenas que vou falar hoje. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Então, uma leitura aqui que abre o capítulo 2 de Atos, mas é um capítulo e é uma experiência, né? É um fato, a descida do Espírito Santo, que nós vamos verificar alguns detalhes na nossa próxima edição. Hoje, quero voltar a minha atenção e pedir a sua atenção também para um aspecto importante. Eu quero chamar de conduta dos discípulos. Uma conduta que deve ser pensada, uma conduta que deve ser vista, uma conduta que deve ser refletida por todos nós, porque é dessa conduta que dois resultados importantes surgem
como preparativos para que a bênção, a promessa de Deus se cumpra na vida dos seus filhos. Vejam, apenas o primeiro versículo: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus Cristo deu ordem clara aos seus discípulos para que permanecessem em Jerusalém e em oração até que fossem revestidos do poder de Deus. Atitude de oração. Não apenas uma atitude de oração, mas uma atitude de oração em unanimidade. Todos unanimemente reunidos com o propósito único de orar a Deus, seguindo a orientação do próprio Cristo Jesus, o mestre, o amigo, o companheiro de um pouco mais de 3 anos, companheiro de jornadas, de estudo, de milagres, do partir do pão, de orações, quantas experiências vivenciadas entre o nosso Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos. Então, a questão que levanto é a seguinte: o que pode acontecer numa igreja, num grupo, que se reúne assiduamente com o propósito de orar ao Senhor? Já pensou nisso? O que pode acontecer com um grupo, ou acontecer a um grupo, que se reúne periodicamente, para orar ao Senhor, e o fazem em unanimidade? Antes de verificar isso, a gente vai lembrar uma coisa interessante. Vocês se lembram que de vez em quando os discípulos de Cristo eram repreendidos pelo próprio Cristo, porque eles tinham alguns pensamentos não muito bonitos para ser seguidos. De vez em quando os discípulos de Cristo queriam saber quem era maior entre eles. E todas as vezes em que alguma coisa dessa forma vinha à tona, Jesus os chamava a atenção e dizia: no meu reino não é assim. No mundo, as pessoas lutam por poder, por domínio, mas no reino de Deus não é assim. Então a gente acompanha a vida de Cristo com seus discípulos e essas inquietações dos discípulos para saber quem era o mais importante. Lembram-se do desejo, né, de uma mãe que vai falar com Jesus, né? Senhor, permite-me que no teu reino o meu filho A esteja à tua direita, o meu filho B esteja à tua esquerda. Olha os pensamentos e os desejos e os planos que transitavam nos corações dos discípulos e das suas famílias, evidentemente. Então, o que acontece agora? Agora os discípulos estão lembrados da orientação que Cristo deu e eles permanecem em Jerusalém e assiduamente se reúnem. O texto diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Cenáculo, local de adoração dos discípulos de Cristo. Quando os discípulos se reúnem, então, que 2 coisas interessantes acontecem. A primeira que acontece, que recebe o nosso destaque aqui, é que as vaidades pessoais desaparecem. Alguns pensamentos equivocados sobre quem é maior, quem é o melhor, quem é mais importante, essas coisas desaparecem da vida dos discípulos e ei-los aqui, já não mais se medindo, já não mais se comparando,
já não mais pensando em evidência, em destaque, em proeminência. Isso tudo desaparece quando nós nos prostramos como grupo ou como igreja diante de Deus para orar. Por que será? Uma igreja que se reúne para orar, ou um grupo que se reúne para orar, ou uma família que se reúne para orar, juntos, a concordes, todos prostrados diante do Pai em oração. O que é que isso acontece? O que acontece no interior de cada pessoa quando ela está ao lado de outra e outra ao lado de outra, formando aquele grupo e todos buscando as bênçãos, o favor, a orientação do Deus Todo-Poderoso? Há um sentimento que brota de tudo isso. Há um sentimento que nasce e ocupa o coração e a mente de todos que estão reunidos para orar. É o sentimento de que todos eles são iguais e estão diante do único ser absolutamente poderoso, Deus. Quando nós nos reunimos para orar, nós damos as nossas mãos, literalmente ou apenas figuradamente, não importa, estaremos irmanados, juntos, unidos, no mesmo parecer, no mesmo ideal, e é o de reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que somente em Deus está todo o poder. Como diz a palavra, tanto o querer como o efetuar encontram-se exclusivamente em Deus e não nós. Este sentimento expulsa as vaidades pessoais, as disputas pessoais, os sonhos pessoais, porque passamos a fazer projetos juntos, a pensar no reino de Deus, a pensar na direção de Deus. É isto que acontece quando nós nos reunimos para orar juntos. As vaidades desaparecem, criando cenário para que Deus manifeste ali a sua bênção, para que as coisas aconteçam conforme Deus prometeu. Daí a importância de todos nós participarmos das nossas reuniões de oração. Tire essa ideia da cabeça de que você pode orar sozinho em casa. É claro que você pode orar sozinho em casa, no escritório, no carro, em qualquer lugar. Mas a palavra é orai sem cessar. Ficai em Jerusalém, permanecei em Jerusalém em oração, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Nós, os pastores, sem dúvida nenhuma, sofremos quando observamos, inevitavelmente, a indisposição de muitos irmãos de participar dos encontros de oração. Talvez por não saber o que uma reunião de oração pode ensejar, como estamos destacando aqui. Então, aproveite os encontros de oração, os cultos de oração, os encontros de oração de grupos, de pequenos grupos, de ministérios de sua igreja, e ore ao lado dos seus irmãos, para que os nossos interesses pessoais desapareçam, dando lugar a um interesse comum a todos do grupo, que é o poder de Deus, a liderança exclusiva de Deus nos nossos corações. Um outro aspecto que nos faz lembrar um dos salmos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Atos dos Apóstolos vai nos mostrar, a partir daqui, vai nos mostrar como os que se convertiam permaneciam juntos.
juntos tanto no ideal como juntos fisicamente. Essa expressão vai ser recorrente aqui em Atos. E eles, todos os dias, estavam juntos nas orações, na comunhão, no partir do pão. Então, na comunhão do pão, das orações, e eles estavam sempre juntos. O Salmo 33, que é ao qual nos referimos, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí um salmo muito curtinho, mas muito rico, enfatizando a bênção e as possibilidades de bênçãos quando o povo permanece em união. Pois bem, estamos falando aqui da união acerca ou através da oração, ou em torno da oração seria a melhor expressão. A igreja se une, a igreja se reúne, os irmãos se juntam em função da oração. Aquele salmo diz que, como consequência dos irmãos viverem em união, eles desfrutam de uma comunhão profunda, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Então, quando esse versículo, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a expressão que ecoa na nossa mente, ouvidos e coração, é exatamente essa expressão: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse destaque é justamente porque queremos mostrar que antes da descida do Espírito Santo, Deus conduz os discípulos para criar um cenário favorável, para que ali Deus ordene a bênção sobre os seus filhos. Pois bem, reunidos, primeiramente, as vaidades pessoais desaparecem. Nós nos tornamos iguaizinhos, né? Fizemos referência aqui à família. Olha uma coisa interessante. Quando uma família ora, então está o pai, está a mãe, os filhos, e todos ali estamos em torno da oração buscando ao Pai. Qualquer ideia que brote no coração da esposa ou do esposo ou do filho preocupado porque o pai parece isso, a mãe parece aquilo, todo mundo quer ser maior, quem é que manda aqui? Não. Quando a família se reúne para orar, todo mundo tem a ideia de que a família inteira reconhece que só quem tem poder é Deus. Isso é maravilhoso e isso vai gerando em nós, brotando e crescendo e se desenvolvendo o sentimento de que Deus está no controle, conduzindo todas as coisas. A Bia colocou aqui, parou. Parou não, né? Tá funcionando. Ok, acho que foi a Bia só que colocou ali. Parou? Eu acho que está tudo normal, né? Por favor, queridos irmãos, dê uma lua aí se está tudo normal, porque a Bia perguntou se parou. Então, estamos tranquilos aqui. Então, no segundo aspecto, eles estão criando um cenário favorável para a bênção descer dos céus, que é o Espírito Santo do Senhor. Na união, diz Salmo 33, é dessa união que há a bênção de Deus vinda, descida sobre todas as pessoas, porque ali na união do povo de Deus, Deus ordena a bênção para sempre, graças a Deus. Então, aqui, em obediência à orientação de Deus, os discípulos se reúnem para orar. E esses dois aspectos, o primeiro aspecto do desaparecimento das vaidades pessoais. Agora, não tem mais aquela inimizade, né? A gente pode até lembrar de uma coisa muito interessante, porque no grupo de Jesus,
havia pessoas como Simão Zelote. Simão Zelote era de um grupo, revolucionário, que eles treinavam, eram quase espadachins, eram guerrilheiros que viviam treinando, esperando a oportunidade para se rebelar contra Roma, porque eles esperavam que a libertação do povo de Israel e dos judeus fosse pela espada. Agora imagina esse Simão Zelote, no dia em que alguns discípulos, pelo menos 2 pessoas a gente lembra que eram cobradores de impostos. Olha quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, né? Então, o que é que acontece? Pessoas dessa forma, cobradores de impostos, funcionários públicos de Roma, trabalhando contra os judeus, pessoas como Simão, que ele deveria ficar se corroendo, se mordendo, de raiva e vontade de partir para resolver os problemas com a espada, com aquele traidor. No grupo de Jesus havia esse tipo de coisa, né? Mas então agora eles estão em oração e enquanto oram, todas essas diferenças desaparecem. O cenário está sendo construído, os sentimentos estão sendo preparados. O que é ruim está sendo dissipado. O que é bom está sendo fortalecido e desenvolvido. E esse ambiente de união, porque ali o Senhor ordena a sua bênção, e a bênção que está para chegar é a profecia de Joel, né? A descida do Espírito Santo, trazendo poder, trazendo graça sobre o grupo, naquele momento um grupo ainda, e hoje um reino muito grande, o reino de Cristo espalhado nessa terra, através das igrejas, né? As igrejas locais denominacionais, mas que todas diante de Deus formam a igreja, o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, vejam como a nossa jornada em Atos está começando. A gente não vai se preocupar logo, o Espírito Santo desceu. Há atitudes que antecedem certas bênçãos que Deus deseja trazer para a nossa vida. Hoje, o grande desafio que deixamos aqui, né, para todos nós, para mim e para você, é que nós valorizemos os nossos encontros de oração. Porque é nesse momento e é a partir desses encontros que a história registra grandes coisas. Os grandes avivamentos na história do cristianismo, esses grandes avivamentos começaram com pessoas orando, todas unidas em Cristo Jesus. Os grandes avivamentos, as grandes celebrações, conversões em massa, muitas vezes, são resultados de uma igreja que começa primeiramente a orar. E não tenha pressa. Muitas vezes, a oração parece um ato repetitivo e infrutífero, até para nós mesmos. Estamos orando há quanto tempo? Estamos pedindo há quanto tempo? Mas orai sem cessar. Buscai, batei, pedi. Esta é a orientação bíblica. Assim, pois, meu querido irmão, não menospreze, não diminua o valor de um povo que se ajoelha, que se inclina, que se une em pé ou sentado ou ajoelhado, mas com o propósito de se humilhar diante de Deus e suplicar a bênção desse Deus poderoso e maravilhoso. Coisas extraordinárias acontecem quando o povo de Deus começa a orar. Lembram-se daquele cântico antigo? Não vamos cantar não, só porque a lembrança veio. Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, esse templo treme. Cantamos isso tantas vezes, né?
É uma expressão figurada, é claro, mas ela evidencia a resposta de Deus, o Deus presente. Na história do povo de Israel, era através das nuvens, fumaça, o Deus presente em atendimento e em socorro ao seu povo. Então, valorizemos os nossos encontros de oração, oremos juntos, como vamos fazer logo em seguida a esta reflexão. E Deus nos abençoe. Deus incline o nosso coração para orar cada vez mais, mas não sozinho, viu? Não procure viver a sua vida cristã sozinho, não. Eu sei que hoje, com o crescimento da vida midiática, né? Todo mundo está aí vivendo isoladamente, fazendo declarações que só Deus e a própria pessoa sabem se são verdadeiras ou não. Eu sei o seguinte, olha, eu conheço algumas pessoas que durante o tempo da igreja não diziam nada, não falavam nada, pouquíssimas vezes se envolviam com algum trabalho da igreja. E hoje eu escuto mais com uma grande interrogação. A pessoa chegar na internet e falar da sua fé extraordinária, falar de Deus como aquele que tem a maior intimidade com Deus, ao mesmo tempo em que não participa da igreja, não convive com o povo de Deus. Olha, eu coloco uma grande interrogação, porque isso contraria toda a orientação bíblica em termos de conduta do povo, para que Deus ordene sobre este mesmo povo a bênção ou a maldição para sempre. Então, fiquemos com aquilo que a Bíblia orienta. Unimo-nos. E agora a palavra foi para longe. Estejamos juntos, sempre, para cantar, para orar, para ler a Bíblia, porque é desse ajuntamento que nós cantamos muitas vezes, é teu povo aqui presente, suplicando a direção do Espírito Santo, que vem a bênção de Deus, que tanto você e eu queremos, e todos os crentes queremos. Eu quero cantar mais uma ou duas estrofes de um hino muito bom do nosso cantor cristão, que ele tem como título Desejo da Alma. É o hino 116 do nosso cantor cristão, e logo em seguida nós vamos orar e queremos orar juntos, né? Esta é a condição bíblica colocada com clareza para que Deus ordene sobre nós a bênção para sempre. Vamos cantar? Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, descobre as nossas almas, Cristo Salvador. Vem, demole os alicerces, da enganosa paz, aos errados concedendo salvação verás.
graça insigne, obre o teu amor. Maravilhas soberanas, outros povos vêm, ó, derrama a mesma bênção sobre nós também. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obre o teu amor. Meus irmãos, nós vamos nesse instante orar ao Senhor, fazer o que nós acabamos de dizer que precisamos fazer: orar e orar juntos. Bem, durante esta edição, Nélia pede oração por Denis e Tabata. Denis e Tabata, a esposa, estão com Covid em casa. A Tabata está em pior estado. Tem 3 filhos menores. Nossa oração, para que esse tempo, que só Deus tem controle sobre ele, Deus tem em suas mãos o começo e o fim desse tempo. Oremos para que o tempo e as pessoas estejam debaixo do cuidado do nosso Deus. Continuamos orando pelos seguintes nomes de irmãos, amigos, parentes hospitalizados: Marta do Carmo, Judite, Nanau, Alessandro, Marinalva, Júlio, Fabiano. Essas pessoas continuam hospitalizadas. Deus abençoe, Deus guarde, Deus cure, Deus levante essas pessoas, é a nossa oração. Mauro, Valdelince, com sintomas leves, são os pais da Elaine. Hilda Teixeira, mãe da Betinha, Bete Teixeira. Essas pessoas estão em casa, de quarentena. Irmãos, amigos, conhecidos com outras enfermidades. Tata, nossa querida Tata, nossos queridos Wilson, Gabriel Santana, Samuel, Irailda, Jane e Vilma Sueli, Arani, Paulo, quem mais? Armando, Raimunda, Isabela. Tem notícia da Isabela? Recente não, né? Isabelinha, bebezinho ainda. Raimunda, Isael Ferreira, Lídia Barbosa, Mara e Marisa, João Freitas, Ete, Arlindo, Alexandra e pessoas que estão em tratamento de câncer. Alinércio, Thaís Santana, José, Fábio, Eusomar, Luzenaide, Vilma e Estefânia, Janilda, e aguardando cirurgia continuam as seguintes pessoas: Andréa Volpe, Jusilene, Alessandra, Luiz Dantas.
Na medida do possível, os irmãos nos atualizem, se você sabe notícia de algumas dessas pessoas, né? Algumas pessoas cuidadosamente nos atualizam. Outros nomes aqui nós estamos sem informação já há vários dias. Também o Israel Mendonça, nosso querido Israel e sua esposa Tereza, que fizeram contato esses dias, passará por cirurgia. E Ana Lúcia Moreira da Silva, mais um pedido, né, da nossa irmã Juraci. Não, Juraci que pede por elas e seus familiares também. Nós oramos, aproveitando, né, a oração pelos desempregados, pelos idosos, pelos os grupos que trabalham em serviços essenciais. Acho que todos nós temos alguém ou algum enfermeiro na família. A Vilma voltou a fazer quimioterapia, a Nélia está informando. Obrigado, Nélia. Todos nós temos um enfermeiro, ou temos um assistente social, temos alguém que trabalha, né, na rotina de hospital, de clínicas, atendendo pessoas. São muitas pessoas que trabalham em serviços essenciais, alguns de saúde e outros de atendimento necessário, padaria que não fecha, supermercado que não fecha, essas coisas todas colocam pessoas frente a frente. Então, oremos para que a vacina continue acelerada, alcançando mais e mais pessoas. Deus tenha misericórdia do nosso país, abençoe nossas igrejas, abençoe também os nossos missionários. Por falar em missionários, nós estamos em campanha para missões lá no Amazonas, uma região muito longe, né, entre os pequenos riachos, né, são chamados os ribeirinhas, e nós estamos apoiando, investindo tempo de oração, e estamos fazendo uma campanha financeira, porque nós investimos mensalmente nesses lugares, a nossa igreja investe. Mas agora queremos dar uma oferta expressiva esse mês. Então, se você quiser participar, faça algum depósito na conta da Igreja Batista em Vila das Belezas. Aqui a gente não tem, pelo menos não tem esse recurso para botar a conta aí, mas nos nossos cultos de quarta-feira, de domingo pela manhã e à noite, geralmente os dados bancários da igreja aparecem. É preciso, entretanto, que se diga que a oferta, o depósito é para missões e assim a igreja destinará exclusivamente para a missão para a qual você designou a sua oferta. Vamos orar ao Senhor? Oremos juntos, meus irmãos. Bendito Deus, nosso amado Pai, agradecemos o privilégio de estar juntos, agradecemos a bênção da oração em unanimidade e o que dela decorre, Senhor. Como é bom saber que não estamos perdendo tempo, não estamos sonhando, não é uma esperança infundada. Nós estamos diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que por amor ao homem, mesmo quando este era seu inimigo, o Senhor o amou e enviou Jesus para morrer, para sofrer a dor da culpa do nosso pecado. É diante do Senhor Deus Todo-Poderoso que nós estamos. É maravilhoso estar em tua presença, Senhor, para pedimos-te por essas pessoas, tantas, Pai, e tantas que nós não conhecemos, no Brasil e no mundo inteiro, como resultado dessa pandemia, desse vírus letal que tem dizimado os países, os estados, as cidades, os municípios, as famílias. Quantos colegas pastores já morreram vítimas da Covid-19? Igreja sem pastor num período desse. Que dificuldade não deve ser? Entretanto, nós sabemos que o Senhor é o nosso supremo pastor e sempre proverá
o alimento espiritual para alimentar o verdadeiro rebanho. A verdadeira ovelha do Senhor não ficará sem comida e sem alimento jamais. Como é bom termos um ambiente mesmo virtual, mas é o que temos e te louvamos por tê-lo. E podemos orar juntos, à semelhança dos teus discípulos, preparando o caminho, o cenário, fertilizando a terra sobre a qual o Senhor há de derramar muitas bênçãos. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem abrir nossos corações e mentes e enche-nos de ti mesmo, da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Visita, Senhor, cada doente nesta hora, como resultado do pedido que a nossa igreja, ao lado de tantos irmãos agora, de outras igrejas também, irmanados, oramos, tendo Jesus Cristo como nosso mediador e o fundamento da nossa fé. Cura, Senhor, aqueles que estão para ser curados. Fortalece aqueles que passarão mais um tempo ainda, de acordo com o teu propósito e para a tua glória. Abençoa os grupos especiais de trabalho, de serviço essencial. Abençoa os que estão lutando contra o câncer. Abençoa os que estão com Covid, seja nos hospitais, seja em casa. Abençoa os que estão com outras enfermidades já há um bom tempo. Pedimos por aqueles que estão desempregados e por aqueles que estão sob ameaça de perder o seu trabalho. Abençoa o nosso país, a vacina, a administração pública, as autoridades científicas, especialmente da saúde, aqueles que têm responsabilidade de tomar decisões que nos envolvem. Oramos, Pai, por nosso Brasil. Pedimos as tuas misericórdias, Pai, embora um país tão idólatra, um país que abre o coração largo para o pecado, para a perversidade, para a promiscuidade. Assim mesmo, Senhor, em nossa pátria, quantos filhos do Senhor, quantos crentes em Cristo Jesus, quantos servos teus, ó Deus eterno, santo e bom, abençoa o teu povo, abençoa-nos. Nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso Pão das Três. Que bênção poder ter estado com você durante quase uma hora e 53, 54 minutos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa. Se há algum doente na sua família ou amigo seu, fica aqui a nossa oração, nosso pedido para que Deus atenda as nossas orações e abençoe cada nome que foi mencionado aqui. Amanhã estaremos de volta no Pão das Três, amanhã com o pastor Júnior, trazendo mais uma edição do Pão das Três, né? Trabalhando aí a necessidade de sabedoria. Se vai continuar ainda, então estamos em Provérbios com o pastor Júnior, Gálatas com o pastor Márcio, Atos com o pastor Israel. Quantas oportunidades de crescimento e de conhecimento da palavra, não é mesmo? Tenham todos uma boa tarde e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunda o seu coração e a sua família. Até amanhã, se Deus quiser.